Lucas 17, do verso 7 ao 19. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos a voz do Senhor e a tua palavra bendita, que foi lida nessa noite. Teu povo espera ouvir do Senhor uma exortação. E agora, Senhor, envia a luz do teu Espírito aos nossos corações para compreendermos a tua verdade. Que haja salvação na tua casa, que haja alegria no meio do teu povo, e que, acima de tudo, o nome de Cristo, teu amado e bendito Filho, seja glorificado em nosso meio, por meio da tua palavra. Que o Espírito do Senhor faça essa obra em nós, e que o teu reino possa crescer nessa cidade. Usa-me, este miserável pecador, para o bem da tua igreja, para a expansão do teu reino e para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, um dos mandamentos apostólicos mais conhecidos e importantes da vida cristã é o mandamento de sermos agradecidos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 15, diz: e sede agradecidos. No verso 16 ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Além disso, o apóstolo Paulo, falando também aos Tessalonicenses, ordena que sejamos gratos por tudo e em todo o tempo. Ele fala: orai sem cessar e deem graça em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser grato é um mandamento de Deus para o povo de Deus. A murmuração, a reclamação é pecado contra Deus. Mas, infelizmente, às vezes o que caracteriza a vida do crente tem sido mais reclamação do que agradecimento. E nessa noite nós vamos tratar sobre essa questão, a necessidade de sermos gratos a Deus por todas as suas dádivas para conosco em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso em 2 pontos que são importantes aqui nessa passagem para a nossa edificação. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de cumprirmos fielmente os nossos deveres para com Deus, verso 7 ao verso 10, e depois nós falaremos sobre a necessidade de sermos gratos a Deus por suas dádivas para conosco. O salmista Davi pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco? Que daremos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Vamos pensar sobre isso então, considerando esses 2 pontos. Primeiramente, observe comigo aí do verso 7 ao verso 10, a necessidade de cumprirmos fielmente o nosso dever para com Deus. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado,
lhe dirá quando este voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos for ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos lembrar aqui do contexto dessa passagem que nós estamos pregando no livro de Lucas. É importante a gente sempre lembrar, primeiramente, que nosso Senhor estava peregrinando. Essa é a palavra de caminho. Ele estava indo para Jerusalém para oferecer um sacrifício na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei que se fez servo para morrer pelos seus súditos. Então ele está de caminho. Essa é a palavra que a gente vai encontrar nessa seção toda aí do livro de Lucas, peregrinando, caminhando, conforme o próprio texto aqui vai falar acerca disso também no verso 11, de caminho para Jerusalém. Ele está rumo ao Gólgota, ao Calvário, onde ele vai se entregar por nós. E ele vem falando muitas coisas importantes. E no último sermão que eu preguei, eu falei sobre a questão do perdão, a necessidade de perdão. Eu falei coisas importantes aqui para os irmãos. Primeiramente, eu disse para vocês sobre o perigo de sermos tropeço para os fracos. Nosso Senhor disse que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. O escândalo é uma pedra de tropeço. Ser um escândalo para alguém é ser uma pedra de tropeço para alguém. É fazer alguém cair, é fazer alguém tropeçar. E aqui ele fala dos pequeninos, dos fracos, principalmente aqueles que estão começando a sua vida cristã. Você, como um crente mais maduro, você tem que orar a Deus para que você não seja uma pedra de tropeço para alguém, para que você não leve alguém à queda, à ruína e à destruição final. Porque se você fizer isso, nosso Senhor diz que haverá uma punição, um juízo severo contra a pessoa que faz esse tipo de coisa. Jesus falou que é melhor essa pessoa amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar lá nas profundezas do oceano e morrer afogado lá na profundeza do oceano, do que fazer perecer um pequenino, aquele que está começando na vida cristã. Isso significa, meus irmãos, que nós, que somos crentes em Cristo, temos que ter muito cuidado com tudo que nós fazemos, com a nossa conduta, com as nossas palavras, com a nossa roupa, com a maneira como tratamos nossa família, a maneira como lidamos com o nosso trabalho. Nós que somos crentes somos vigiados e nós temos que ter cuidado para não sermos pedra de tropeço para as pessoas. Os escândalos vão acontecer, mas nós temos que ter cuidado para nós mesmos não sermos o motivo de alguém tropeçar. Do contrário, se nós não nos arrependermos disso, nós iremos perecer, o nosso Senhor fala. E aí, depois o nosso Senhor falou sobre a necessidade de oferecermos um perdão ilimitado para alguém que nos faz errar. Se de repente alguém pecou contra você, o nosso Senhor diz para você ir ter com essa pessoa, e Ele nos ensinou os princípios da reconciliação. Você vai confrontar aquela pessoa, repreender aquela pessoa. Se ela se arrepender, Jesus falou, perdoa-lhe. E aí ele fala do limite do perdão, né? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo, ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. 7 na Bíblia é o número da perfeição, é o número da completude, da totalidade. Assim como o 10 também é o número da totalidade. Então 7, não é que uma pessoa vai pecar 7 vezes contra você no dia e você vai perdoá-la. O que Jesus está falando é que não há limite para o perdão. Nós que fomos perdoados de uma dívida infinita que nós tínhamos contra Deus, nós temos que estar dispostos a oferecermos um perdão ilimitado para as pessoas que errarem contra nós. Qual o limite do perdão? Não há limite. Jesus falou numa outra ocasião, é 70 vezes 7, é uma dízima infinita. Não há limite para o perdão, porque nós recebemos um perdão infinito da parte de Deus também. E, por fim, a gente falou também no último sermão, só para a gente lembrar aqui do que nós tratamos, é que nós, por sermos pecadores, nós não temos condições de por nós mesmos todo domingo tem isso, né? Interessante. Mas nós aprendemos que por nós mesmos, porque o nosso coração é pecaminoso, é caído, nós não temos condições de exercer perdão
dessa natureza, a não ser que o próprio Deus nos ajude a fazer isso. Por isso, o nosso Senhor, depois de ter falado essas coisas, os discípulos disseram o que para Jesus? Senhor, aumenta-nos a fé. Como quem diz assim, Senhor, olha, me ajuda aí, porque eu não tenho condições de viver esse estilo de vida que o Senhor está exigindo de mim. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, me dê essa graça de poder perdoar as pessoas que me ofenderem. E aí o nosso Senhor terminou a passagem do último sermão que eu preguei aqui, dizendo que se nós tivermos uma fé pequena, mas se for verdadeira, nós seremos capazes de fazer coisas extraordinárias, inclusive de perdoar sem limite. Então, esse pedido dos discípulos é o reconhecimento de que não está em nós a graça e o poder de perdoarmos alguém. Nós não vamos perdoar ninguém a não ser que o Espírito de Deus produza essa fé que leva a esta atitude verdadeira. Então, se você quiser realmente lidar com a questão do perdão, você precisa orar a Deus e dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Os casais precisam fazer isso, porque os casais se ofendem às vezes, precisam de perdão. Então você tem que dizer, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé. O texto de hoje vai lidar com a questão de sermos agradecidos a Deus. E, primeiramente, Lucas vai nos falar aqui sobre o nosso dever para com Deus. Tá? A gente já leu aí do verso 7 até o verso 9, uma situação que no mundo do primeiro século e dos dias bíblicos era algo impensável no mundo antigo. Que nós temos aqui a descrição de uma cena que ninguém jamais imaginaria acontecer naqueles dias. Os escravos, os servos, eles não participavam da mesa junto com os seus senhores naqueles dias. Pelo contrário, a função deles era servir os seus senhores. Então, os senhores não preparavam o jantar para os servos, mas eram os servos que preparavam o jantar para os seus senhores. Aí Jesus então está falando sobre isso aqui. Imagina aí que um servo, que um empregado que está trabalhando lá na lavoura, ou cuidando dos animais, dos bois, quando ele volta do campo, será que você, que é um senhor, vai dizer, senta aqui na mesa com a gente, vamos almoçar? Não era esse o costume da época. Não era assim que eles faziam naquela época. Não. O que ele vai dizer é, olha, você chegou agora e agora faça qual é o teu dever. E o teu dever é preparar minha janta, é preparar minha comida, lavar meus pés. Tá? E depois que tudo estiver terminado, você vai comer. Era assim que os senhores tratavam os seus servos naqueles dias. Tá? O mestre não estava lá para servir o servo, mas o servo estava lá para servir ao Senhor. Talvez você diga assim, poxa, que absurdo, né? Mas isso acontecia e ainda acontece hoje, tá? Numa escala, obviamente, diferente. Por exemplo, quando você vai num restaurante, termina o culto, você vai com a sua esposa, sua família, comer uma pizza lá na Domino's, né? Ou então você vai comer uma picanha assada na brasa, num restaurante, né? Aí, o que acontece? Imagine se você está lá comendo essa comida e chega um garçom com você e diz assim, olha, sabe, eu trabalhei muito duro hoje, a noite toda, tá? Eu sou um ótimo garçom e eu estou com muita fome agora, e já que eu servi vocês, eu vou sentar para comer essa comida com vocês. É assim que acontecem as coisas? Não é assim que acontecem as coisas. Porque o garçom, como servo naquele momento, ele está ali para te servir. Ele está ali para colocar a comida na mesa, arrumar tudo direitinho, para que os seus clientes, para que as pessoas que estão sendo ali servidas possam se sentir o mais confortável possível. Ou então, imagina aí que você quer comprar uma casa nova, e aí, né, quando você compra essa casa, você vai lá depois se mudar para aquela casa, e você chega lá e você descobre que o corretor de imóveis que te ajudou a comprar a casa, já está com a mudança dele lá e morando lá. E a justificativa é porque, não, eu te ajudei a comprar a casa. É assim que acontece? Não é assim que acontece. Tá? Não é assim que acontece.
Isso não pode acontecer por uma simples razão. Ao te servir numa churrascaria ou te ajudar a comprar uma casa, essas pessoas estão fazendo o trabalho que é devido a eles. O fato de eles estarem fazendo um bom trabalho não significa que eles têm o direito de serem tratados, digamos assim, como o membro da família. Você chegou lá, teus filhos sentaram, sua esposa sentou, e agora o garçom, só porque ele estava te servindo, ele se acha no direito de sentar com você como se fosse um dos teus filhos. Aí você não vai achar legal isso. E ninguém vai achar legal isso, né? A menos que esse garçom já esteja no fim do seu expediente e seja um conhecido seu. Do contrário, você vai dizer, meu amigo, chega para lá que aqui não é o seu lugar, né? Então, o que Jesus está descrevendo aqui é mais ou menos assim. Um servo que se destaca no serviço como servo, né, ele continua sendo um servo. Não é porque ele fez um bom serviço que ele ganhou o status agora de senhor. Tá? É isso que Jesus está falando da cultura do seu tempo, que era assim. E qual é a aplicação desse princípio? Verso 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa fala de Jesus é importante para o cristão, porque tem muitos cristãos que servem a Deus por interesses pessoais. Tem muita gente que vai para a igreja atrás das bênçãos de Deus e procura fazer alguma coisa para Deus esperando que Deus lhe devolva. Não é assim que muitos pregadores fazem por aí? Eu já vi várias vezes pessoas na internet, pastores falando, olha, agora você vai dar um aluguel para Deus, para Ele te dar em dobro. Agora você vai, dar metade do seu salário para Deus e Ele vai te devolver em dobro. Ou então as pessoas falam assim, eu era pobre, agora eu sou eu sou a fulana de tal, o nome de uma igreja aí. Então assim, as pessoas acham que a vida cristã é uma barganha com Deus. Que Deus acaba, pelo que você faz para Ele, acaba passando a te dever certos favores também. E que Deus é obrigado a te dar certas coisas e quando Ele não te dá, você fica com raiva, você fica chateado, e você começa a murmurar e a reclamar. Assim pensavam os fariseus. Vocês lembram da história que Jesus contou da parábola do filho pródigo? Certo homem tinha quantos filhos? 2. E tinha um mais moço e o mais velho. O mais moço era aquele cara todo perdido, eu já preguei para vocês aqui, que sabia que não merecia, chegou dizendo, pai, eu não sou digno, eu pequei. Mas o mais velho, quando chegou do campo, trabalho suado, ele queria que o pai reconhecesse o seu esforço. Há tanto tempo que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos a mesma coisa. Esse irmão mais velho, ele simboliza o fariseu, que ele acha que porque ele fez alguma coisa para o Pai Celestial, o Pai Celestial está na obrigação de ajudá-lo. O que Jesus está dizendo aqui é o contrário, ele está dizendo, meus amigos, Deus não precisa de vocês. O que vocês fazem para Ele, na verdade, tem que ser fruto de gratidão. Tem que ser fruto da percepção de que Ele já fez tudo por vocês. Como Salomão vai orar lá na sua oração, dizendo, Senhor, tudo pertence a Ti, tudo vem de Ti, e das Tuas próprias mãos nós te damos. Aquilo que nós estamos devolvendo ao Senhor como oferta, por exemplo, na verdade foi Ele que nos deu para devolver a Ele. Sabe quando você dá ao seu filho um dinheiro para ele comprar um presente para você? Pois é isso que está acontecendo. Aí os filhos vão lá, olha, está aqui papai, o seu presente. Mas foi o pai que deu aquele dinheiro para o filho comprar o presente para ele mesmo. Então, o que acontece com Deus é a mesma coisa. Tá? E foi o que aconteceu com aquele irmão mais velho, e esse era o pensamento dos fariseus. Eles pensavam que eles mereciam mais do que eles estavam recebendo de Deus, porque eles achavam que eles eram cumpridores da lei de Deus, e portanto eles eram dignos. Mas quem recebeu o novilho gordo? Para quem o pai mandou matar o novilho cevado? Foi exatamente para o irmão que dizia que não merecia. Eu não sou digno, eu pequei contra ti, eu não sou merecedor. A mesma oração fez o publicano quando orou e batia no peito e disse, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Jesus diz aqui, meus irmãos, então, que Deus não nos deve nada.
Deus não nos deve nada. Nós somos apenas o garçom da festa. Se nós fizermos um bom trabalho, amém. Só fizemos o que Ele nos mandou. E em gratidão a tudo que Ele já fez por nós. É por isso que o verso 10 fala: depois que vocês tiverem feito tudo o que Ele mandou vocês fazer, vocês ainda têm que dizer o quê? Nós somos servos inúteis. Ou seja, nós não somos dignos, Senhor. Tudo é fruto da Tua graça. Nós não temos mérito, Senhor. Até um ato de vir aqui cultuar a Deus é graça Tua, Senhor. O Senhor que nos levantou, que nos deu respiração e tudo mais para virmos aqui, Senhor. Nós só cremos no Evangelho porque o Senhor nos despertou para isso, Senhor. Então, meus irmãos, como diz o Philip Ryken, mesmo que fizéssemos tudo o que Deus quer que façamos, mesmo assim teríamos cumprido apenas o nosso dever. Então nós não devemos pensar que merecemos algum favor de Deus. Quando se trata de nosso serviço a Deus, tudo o que fizermos é nada mais do que resposta a tudo o que Ele já fez por nós. Tudo é fruto da graça soberana e bondosa de Deus para conosco. Isso vai nos levar ao segundo ponto. O segundo ponto, então, é a necessidade de sermos gratos a Deus. Porque quando nós achamos que nós merecemos, nós somos o quê? Murmuradores, quando Deus não nos dá como nós achamos que merecemos. Mas quando nós entendemos que tudo é fruto da graça de Deus, então nós passamos a alimentar no nosso coração um sentimento de gratidão. E é isso que trata a segunda parte do nosso texto aí, sobre esses 10 leprosos. Olhe para a sua Bíblia aí. Verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, nesse segundo ponto, nós vemos aqui como nós devemos responder à grande graça do Senhor para conosco. A resposta é: devemos responder com o espírito de gratidão, como Paulo vai falar nas suas cartas. Sede agradecidos em todas as circunstâncias. E eu quero destacar algumas coisas importantes aqui nesse segundo ponto. Primeiro, o cenário do encontro de Jesus com esses 10 leprosos. Eu falei para vocês, Jesus está peregrinando para Jerusalém. Ele está indo ao Calvário. Ele vai se entregar na cruz pelos nossos pecados, como servo sofredor. Lembra do Isaías 53? Que fala, que ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Lá ele é descrito como o servo sofredor do Senhor. Então ele estava de caminho para Jerusalém. O texto diz aí que ele estava passando aí pelo meio de Samaria e da Galileia. Ou seja, ele estava no deserto entre Samaria e Galileia. E foi lá que ele encontrou e conheceu esses 10 leprosos. É importante a gente destacar aqui que a condição de um homem leproso, meus irmãos, era uma coisa terrível. Era uma coisa horrenda, horrorosa. Tá? Naqueles dias, os leprosos eles eram rejeitados socialmente e viviam à beira da destruição. Os leprosos eles eram considerados cerimonialmente impuros pela religião. Nós lemos lá em Levíticos capítulo 13, verso 45 a 46, que diz assim: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então esse homem era um pária. Ele habitava nas margens. Ele era expulso do meio das pessoas, do convívio das pessoas. Aí sempre que ele encontrava alguém, ele tinha que gritar essa frase aí: imundo, imundo, para que as pessoas não se aproximassem dele. E se não bastasse isso, meus irmãos, os seus afetos físicos, de familiares, por exemplo, a adoração no meio da comunidade do povo de Deus era vetada também a ele. Então ser leproso era ser
separado da sociedade e alienado do povo de Deus. Tá? O texto diz no verso 13 que ficaram de longe e lhe gritaram. Por que eles ficaram de longe? Porque eles eram leprosos, eles não podiam chegar perto das pessoas, eles estavam, com certeza, com a pele necrosada, com um odor horrível no seu corpo. Eram pessoas completamente menosprezadas, destituídas, pessoas que estavam afastadas da comunidade do povo de Deus. Então, o texto diz que eles estavam longe e lhes gritaram. Eles cumpriram esse protocolo de gritar. Só que na lei, eles deveriam gritar imundo, imundo, para que as pessoas não se aproximassem e soubessem que ali estava um leproso. Mas aqui, o que eles clamaram no verso 13 foi por misericórdia. Eles disseram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Isso aqui é um modelo de oração importante para todos nós que queremos nos aproximar de Deus. Não é aquele modelo de oração do Marco Feliciano, que chegou e disse: Senhor, aqui quem fala é Marco Feliciano. Não, a oração dos leprosos é: Jesus, mestre, compadece-te de nós. É a oração do necessitado, é a oração do filho pródigo, é a oração do publicano, é a oração do cego Bartimeu, que diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. É esse tipo de oração que Deus ouve, porque um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Eles clamaram por misericórdia, pelo nome de Jesus, chamaram ele de mestre, Senhor, e clamaram por compaixão. E o verso 14 fala qual foi a reação de Jesus. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Interessante que numa outra ocasião Jesus vai curar um leproso e ele toca nesse leproso, né? E era proibido ele fazer isso, porque a lei dizia que você não podia tocar no leproso, senão você se tornaria cerimonialmente impuro. Mas Jesus tocou no leproso e ele não se tornou impuro porque ele é santo. Ele curou o leproso. Aqui ele não tocou, eles estavam longe, eram 10 pessoas. Tá? O que Jesus fez foi dar apenas uma palavra para testar a fé desses homens. Ele disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque os sacerdotes naqueles dias, eles eram agentes de saúde, né? Eles eram inspetores de saúde pública. Eram eles que examinavam a pele das pessoas para saber se elas já haviam sido curadas da lepra. E se também já estava no tempo delas serem devolvidas à sociedade. Então, os sacerdotes eram o teste do Covid. Tá? Lembra da época do Covid, que você tinha que fazer um teste para saber se você já tinha saído daquele vírus do seu corpo, não sei o quê, se você estava pronto para voltar para o trabalho. Era mais ou menos isso aqui. Era eles que declaravam que o indivíduo estava limpo ou não. Então Jesus está cumprindo o protocolo da lei. Lá em Levíticos 14 vai falar sobre isso. Depois você lê em casa Levíticos capítulo 14, vai mostrar como é que era essa questão. Agora, é importante também frisar aqui que a pessoa que ia ao sacerdote era aquela pessoa que já estava curada, ou que tinha passado por esse processo e olhou e falou assim: olha, eu já estou bom, eu acho que eu estou pronto para voltar para a sociedade. Mas esse povo aqui não está curado ainda. Então, quando Jesus fala, vão e mostrem-se aos sacerdotes, e mostrai-vos ao sacerdote, era preciso acreditar nessa palavra de Jesus. Porque como é que eles vão se mostrar aos sacerdotes se eles estão cheios de lepra? Eles não vão fazer isso. Mas eles foram. O texto diz no verso 14 que aconteceu que, indo eles, foram purificados. Tá? Quando eles começaram a andar, eles perceberam que eles tinham ficado curados. Curados da sua enfermidade terrível. Curados pela palavra poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E me chama a atenção aqui para a atitude desses leprosos depois de curados, porque o texto diz que apenas um deles voltou para agradecer a Jesus e adorar Jesus. Tá? O verso 15 e 19 vai falar isso, que um dos leprosos, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Veja a atitude desse homem, ele voltou, dando glória a Deus
em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Isso aqui é um gesto de adoração, de reverência, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Todos foram curados. Então, num certo sentido, todos tiveram fé. Todos eles confiaram naquela palavra de nosso Senhor, porque eles foram ao sacerdote e perceberam que eles foram curados. Mas é interessante que o texto aqui, a ênfase da passagem não está no milagre, na maneira como eles foram curados, digamos assim, mas está na resposta que eles deram à misericórdia de Deus. Tá? Apenas um voltou para agradecer. E isso foi algo surpreendente, meus irmãos. E nos mostra como a humanidade é. De 10, apenas um voltou para agradecer. Isso é um retrato de toda a humanidade. Nós somos muito ingratos. Nós somos muito ingratos. Deus nos dá muitas coisas, mas nós esquecemos de agradecer por todas elas. Tá? Apenas um voltou para agradecer. E ele voltou em adoração. Isso foi tão surpreendente que o próprio Jesus, sendo Deus homem, ele se dá o direito de se surpreender aqui no verso 17. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Essa é a pergunta que tem que ficar aqui na nossa mente nessa noite. Onde estão os 9? Por que eles não voltaram para dar graças a Jesus pelos feitos de Jesus para com eles? Essa é uma pergunta que deve nos incomodar nessa noite, meus irmãos. Se todos nós temos sido agraciados por Deus, por que nós não somos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós? Voltar para agradecer, meus irmãos, então é um sintoma. Assim como também não voltar para agradecer é um sintoma também. Um sintoma de quê, meus irmãos? Um sintoma de conversão ou de não conversão verdadeira. Preste bem atenção. Esses homens não vieram a Cristo e Jesus provavelmente nunca mais viu esses homens, a não ser um deles. Por que isso aconteceu? A resposta é que os corações deles, embora eles tenham sido curados da lepra física, seus corações não foram curados da lepra do pecado, da lepra interior que havia dentro deles. Eles eram aquele tipo de gente que só vai para a igreja atrás das bênçãos materiais de Deus, mas não estão interessadas no Deus da bênção. Aquelas pessoas que procuravam Jesus no primeiro século só por causa do pão que elas comiam, mas elas não estavam preocupadas com o pão vivo que desceu do céu, que era o próprio Cristo. Citando mais uma vez aqui o comentarista Philip Ryken, ele diz assim: por que isso aconteceu? Porque seus corações não foram derretidos pela graça de Deus que o Senhor Jesus havia mostrado para com eles. Eles estavam felizes por estarem limpos, mas não se viam como recipientes de misericórdia imerecida, porque se tivessem, certamente teriam voltado para agradecer a Jesus. Em outras palavras, os 9 leprosos eram muito parecidos com aquele servo lá do versículo 7 do nosso texto que Jesus falou. Eles estão chamando Jesus de mestre aqui. Eles estão chamando Jesus de Senhor, mas eles acham que Jesus é o servo deles e que ele fez nada mais do que nada menos do que a sua própria obrigação de nos curar. Nós não temos de que agradecer. Será que alguma vez você já não sentou na sua mesa e teve esse tipo de sentimento, não? Deus não fez nada demais em ter me dado a comida hoje. Quem manda Ele me criar? Às vezes pode passar na sua cabeça. Eu não tenho por que agradecer. Mesmo chamando Ele de mestre, mesmo sabendo o caminho dos sacerdotes, sendo pessoas religiosas, eles não achavam que deviam agradecer a Jesus. E por fim eu quero chamar a sua atenção para a razão pela qual esse único homem voltou, esse samaritano que surpreendeu Jesus. Lembre que os samaritanos eram pessoas que viviam fora da comunidade de Israel. Os samaritanos, nós podemos dizer que eles eram primos de Israel, dos judeus.
Mas eles eram pessoas misturadas com os pagãos, então eles estavam fora da comunidade da aliança. Eram pessoas indignas para os judeus. Eram pessoas que não conheciam realmente a fé verdadeira. Eles tinham os ritos dele, adoravam lá no templo Gerizim, mas eles estavam fora da comunidade da graça. Mas foi exatamente um desses homens que voltou para agradecer a Deus, e isso surpreendeu o próprio Cristo. E a razão pela qual ele fez isso está no verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A razão pela qual esse único homem voltou para agradecer, meus irmãos, é porque ele tinha esse senso de pecaminosidade, de afastamento, esse senso de pequenez diante de Deus. Ele sabia que ele era um samaritano, ele sabia que ele não era digno, ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que aquilo foi um milagre que aconteceu, e acima de tudo, o Senhor Deus colocou fé verdadeira no seu coração. A palavra usada aqui para salvou, a tua fé te salvou, tem a ver com uma salvação integral, uma salvação completa. Não apenas curou a tua pele, mas salvou a tua alma também. Você como um todo foi salvo. Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, você encontrou o rumo da sua vida e você foi salvo, não no seu corpo físico, mas na sua alma também. Ou seja, ele não foi apenas purificado, mas ele também foi salvo do pecado. A lepra do pecado também foi curada no seu coração. Ele foi curado no seu corpo e na sua alma. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando nessa passagem, diz assim: 9 homens contentaram-se apenas com a cura física e seguiram o seu caminho. Apenas um voltou para agradecer, e ao voltar, recebeu a maior de todas as curas, a cura espiritual. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A cura é uma bênção temporal, mas a salvação é uma bênção eterna. Onde estão os 9 hoje? Eles foram para a sepultura depois. Eles foram curados fisicamente, mas eles foram mortos também. Eles morreram também, foram enterrados, seus corpos voltaram para o pó. E adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Este último não. Esse 10º samaritano, esse 10º leproso, ele foi alguém que percebeu que aquele homem que fez aquele milagre não era um mero homem. Ele era o Filho de Deus que estava ali. Ele realmente era o Kyrios, o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Ele tinha fé verdadeira que Jesus era o Filho de Deus. E na verdade, esse era o objetivo desse milagre. Mostrar que Jesus é o Messias. Ele tinha falado isso lá no começo do seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para curar os cativos, libertar os oprimidos e a pôr em liberdade os algemados. Então o objetivo do ministério de Jesus era manifestar a chegada do reino. E uma das formas dele fazer isso era fazendo milagres extraordinários para que ficasse claro para as pessoas que Ele era o Filho de Deus. Esse milagre então não tinha um fim em si mesmo. Tinha o objetivo de que aqueles homens olhassem e dissessem: aqui está o nosso rei, aqui está o nosso Salvador, aqui está o nosso Messias. Adivinha? Receberam a cesta básica, nunca mais pisaram na igreja. Apenas um ficou e disse assim: essa cesta básica vai matar minha fome física, mas o que mata minha fome espiritual é você, é o Senhor Jesus. Nada pode substituir a cura da minha alma. Por isso ele voltou para conhecer Jesus pessoalmente, e o texto diz que ele gritou, louvou a Deus e se jogou aos pés de Jesus, o adorou e se prostrou aos pés dele. E Jesus falou assim: muito bem, você foi salvo, não só da sua doença, mas da sua pior doença, que é o seu pecado. Salvo para a eternidade, salvo para a vida eterna. A tua fé te salvou. Tá? Como diz aqui, mais uma vez citando Philip Ryken: aqui estava um homem que estava isolado e alienado da sociedade, separado da comunidade da fé, mas agora ele está aos pés de Jesus. Ele não está mais separado dos relacionamentos humanos, mas reconciliado com Deus e com o homem. Ele recebeu não apenas cura física, como os outros receberam, mas perdão e reconciliação e vida eterna, e a remoção de toda a alienação e distância entre Deus e ele, causada pelo pecado e pela impureza moral. A tua fé te salvou. Ele tinha fé verdadeira e ele demonstrou isso. Primeiro,
né? Ele demonstrou essa fé clamando a Jesus. Segundo, ele demonstrou essa fé obedecendo quando Jesus disse vai. E terceiro, ele demonstrou essa fé verdadeira voltando para agradecer e para adorar aquele que lhe salvou. Ao retornar, meus irmãos, então, ele não estava simplesmente querendo agradecer, ele estava querendo conhecer Jesus de uma forma pessoal. Como eu falei, ele não queria só as bênçãos de Jesus, ele queria o Jesus das bênçãos. Já viram aquelas pessoas que falam assim, olha, hoje eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Qual é a tua bênção? Qual é a maior bênção que Deus pode dar a você? É Ele mesmo. Ele é a nossa maior bênção. Tem aquela música, né, que a gente cantou aí durante um tempo, né? Que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Bom, é verdade que na eternidade nós teremos uma vida melhor do que essa aqui, porque aqui nós ainda estamos num estado de pecado. Mas, meus irmãos, o melhor de Deus é Cristo. O melhor de Deus é o seu Filho. Ele não ama ninguém mais do que o seu próprio Filho. Ele é objeto do seu amor. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ele falou. Então o melhor de Deus já veio. E ele ainda virá de novo. Ele está por vir se for Jesus. Agora, se o melhor de Deus para você, minha filha, for o seu carro, a sua casa, seus filhos, meu irmão, esse melhor de Deus está muito pior de Deus, não está? O melhor de Deus para nós é Jesus Cristo, nosso amado Salvador, o amado das nossas almas. É o que esse rapaz está dizendo, o Senhor me curou, mas o melhor de Deus é estar contigo, Senhor. A Maria falou isso para Marta, né? A Marta está lá querendo fazer bolo, chocolate, não sei o que, para Jesus. E Jesus está dizendo, Marta, eu tenho o melhor para você. O que eu posso fazer para você, você não pode fazer por mim, Marta. Maria escolheu a boa parte, ela sentou para me ouvir. Esse é o melhor. Mas não, nós vamos buscar a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? É um namorado. A bênção de Deus é um noivo, uma noiva. A bênção de Deus é um carro. A bênção de Deus é uma casa. E se Deus resolver não te dar nada disso? Se Ele disser para você que você é um servo inútil, e se você fizer tudo que você tem que fazer, você ainda vai continuar sendo apenas um servo que fez só o que você deveria ter feito. E aí, como é que vai ficar? Você vai blasfemar o nome do Senhor? Que é o que acontece com muita gente que se decepciona com Deus por falsas promessas de falsos pregadores. O evangelho não é assim, o evangelho é realista. Ele diz, Deus pode te abençoar e te dar o que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é dono da prata, do ouro. Mas Ele pode também fazer de você um apóstolo Paulo, que tinha tudo e perdeu tudo para servir a Deus. Esse é o nosso texto. Eu quero concluir então essa mensagem, meus irmãos, só fazendo algumas aplicações práticas para a gente encerrar. O que nós podemos aprender aqui com essa passagem? Em primeiro lugar, temos que aprender aqui a jamais fazer a obra de Deus esperando que Ele nos retribua algo por aquilo que nós fazemos. Anotaram aí? Jamais devemos fazer a obra de Deus esperando que Ele nos retribua por algo que nós fazemos para Ele. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, nossos filhos adoecem. Eu não posso querer que Deus me retribua porque supostamente eu fiz alguma coisa para Ele. Jesus falou, você fez alguma coisa? É mesmo, é? Beleza, né? Seu servo inútil. Você só fez o que você tinha que fazer mesmo. É isso, meus irmãos. Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Deus não nos deve nada. Um comentarista diz assim, frequentemente nós chegamos a Deus alegando que merecemos mais dele do que nós estamos recebendo. Nós ouvimos esse ensinamento hoje de pregadores que apresentam Jesus como uma maneira melhor de obter o que você quer da vida. O que, é claro, só torna Deus o servo de nossos próprios desejos. A verdade é que Deus não nos deve nada, e isso nada mais é fruto do que o nosso egoísmo, do nosso orgulho de acharmos que nós é que somos os senhores da situação. Você não está reclamando de Deus aí, não? Segunda coisa, cuidado com a ingratidão. O reformador Martinho Lutero, que tinha suas frases bombásticas, ele diz assim, existem 3 cachorros perigosos, a ingratidão, a soberba e a inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. E é verdade. Nós somos pessoas ingratas, meus irmãos. Nós reclamamos, no geral,
das coisas que Deus não nos dá e esquecemos de agradecer pelas coisas que Ele nos dá. Foi assim com Eva lá no Éden, não foi? Deus tinha dado a ela e a Adão milhares de coisas boas para eles se aproveitarem. Mas o que é que eles fizeram? Eles foram olhar exatamente para aquela que Deus não tinha permitido eles comerem. Assim também você. Deus deu tantas coisas boas para você, mas você só se lembra daquela que Ele não te deu. 99% das coisas que Deus te deu, você não agradece, mas você só está se lembrando daquilo que Ele não te deu. Isso é pecado, isso é ingratidão. E se achar que Deus é o teu servo e que você é o Senhor de Deus. A pergunta de Jesus aqui nesse texto é: onde estão os 9? Onde está o Dorisvan? Onde está o João? Onde está a Maria? Sabe onde eles estão? Estão indo para o templo cumprir suas atividades religiosas. Estão indo lá para o sacerdote cumprir essa atividade religiosa. Só um está voltando para quê? Para adorar a Jesus de verdade. Está todo mundo cumprindo os seus ritos, mas só um está adorando de verdade. Quem é você nessa história? Foi o Spurgeon que disse assim: é importante notarmos que mais pessoas obedecem a rituais religiosos do que louvam a Deus de coração. Então, meus irmãos, entenda isso. Você não vem para um culto simplesmente porque você quer a bênção de Deus. Você vem para um culto porque você quer adorar a Deus, por Ele ter dado Jesus para morrer por você, por Ele ter livrado você das portas do inferno e te libertado para o reino de Deus. É para isso que você vem dizer: Senhor, muito obrigado pela tua bondade para comigo. Um outro comentarista fala assim: existe algum pecado mais característico de nossa raça do que a ingratidão? Paulo fala que, embora conhecessem a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nós somos inclinados a pensar que a ingratidão é um pecado menor, mas na verdade é um dos piores pecados da Bíblia. Ingratidão é uma maneira de dizer que Deus nos deve tudo o que Ele nos dá e que não lhe devemos nada em troca. Portanto, é uma reversão completa da nossa posição diante de Deus. Ou seja, que Ele não nos deve nada e nós lhe devemos tudo. Essa é a verdadeira posição. Ingratidão também é um ataque direto à glória de Deus. Quando não agradecemos a Deus por suas bênçãos, estamos nos recusando a dar a Ele o louvor que Ele merece. Esses pecados são muito comuns na igreja, onde temos quase a mesma probabilidade de ouvir pessoas reclamando sobre suas circunstâncias do que louvando a Deus por elas. Você conta, por exemplo, suas bênçãos e agradece a Deus por elas? Você está se lembrando de agradecer a Deus por suas provações atuais, confiando que Ele usará para fazê-lo crescer em piedade? Ou você está esquecendo de louvá-lo por tudo que Ele faz e resmungando sobre cada pequena coisa que dá errado? Temos que pensar sobre isso. Terceiro, aqui nós aprendemos a sermos gratos então. Houve um que voltou para agradecer, e este era um samaritano. Se prostrou com o rosto em terra, agradecendo-lhe e louvando a Deus em alta voz. E é interessante que ele fez isso imediatamente. Isso aqui é uma lição importante. Ele não ficou esperando muito tempo para ir agradecer. Não, ele foi lá e agradeceu naquela mesma hora. Isso aqui é importante, meus irmãos. Ele fez imediatamente, alegremente, espontaneamente, em voz alta, gritando os louvores a Deus. E é isso que nós devemos fazer sempre que Deus nos curar de alguma enfermidade, nos resgatar, nos abençoar. Nós devemos dar glória a Ele com gratidão. Temos que fazer isso imediatamente antes que nós esqueçamos. O reformador João Calvino disse o seguinte: temos memória curta para engrandecer a graça de Deus. Toda bênção que Deus nos confere perece por nossa falta de cuidado, se não formos rápidos e ativos em dar graças a Deus. Então, a maneira de nós evitarmos esse problema é imitarmos este 10º leproso e agradecer a Deus em todas as ocasiões da sua bênção. Por exemplo,
A cada nascer de sol você tem que agradecer a Deus. Cada refeição você tem que agradecer a Deus. Tem gente que nem faz isso, né? Tem gente que faz aquelas rezas, né? Ó Senhor, obrigado por tudo, amém. Sempre que vemos Deus trabalhando em um relacionamento quebrado ou na nossa família, nós temos que agradecer a Deus. Sempre que sentimos a presença de Deus em nosso trabalho diário, temos que ser gratos. Sempre que somos confrontados com um problema que nos força a depender de Deus, sempre que experimentarmos qualquer bênção, devemos expressar de coração a nossa gratidão, louvando a Deus. Mas nós só faremos isso se nós entendermos que nós não somos dignos. Este homem era samaritano, ele sabia que ele era um estrangeiro, ele sabia que ele não merecia nada de Deus e, portanto, qualquer cura que ele experimentasse era somente pela graça de Deus. Enquanto nós ficarmos pensando que nós merecemos, somos dignos, nós vamos continuar com o coração endurecido e sermos ingratos. Também nós aprendemos aqui, em quarto lugar, sobre a oração que Deus ama responder. Qual é a oração que Deus responde, meus irmãos? É a oração que clama por misericórdia. É a oração que diz: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Interessante que na Bíblia Deus responde as orações curtas. Qual o tamanho da oração para Deus responder? Tem gente que fala assim: eu tenho que passar 2 horas orando para Deus responder minha oração. Eu tenho que passar 1 hora de joelho para Deus me responder. Meu amigo, na Bíblia, as orações respondidas são orações simples. Por exemplo, é a oração do publicano, como eu já citei, que disse: ó Deus, ser propício a mim, pecador. É a oração do pródigo, que fala: ó Pai, eu não sou digno. É a oração do cego Bartimeu, que diz: Senhor, tem misericórdia de mim. É a oração da viúva lá de Sarepta. É a oração da mãe daquela menina que chega e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse tipo de oração que Deus ama ouvir. É uma oração de dependência dEle, de alguém que demonstra que precisa dEle. O John Piper fala isso, que Deus é mais glorificado em nós quando nós mais dependemos dEle. Deus, Ele se compadece. Um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. É isso, irmãos. Este é o tipo de oração que Deus ama responder. Um grito desesperado por ajuda, oferecida em nome de seu Filho Jesus Cristo. Ele ama responder. Então, claro, você pode orar muito tempo também. Se quiser orar 1 hora, 2 horas, fique à vontade. Mas lembre-se que não é o tanto que você ora. Jesus falou que o Pai Celestial sabe do que vocês precisam antes que vocês peçam. Então não fique repetindo as coisas. Sejam claros e digam: ó Deus, tem misericórdia de mim. Jesus, mestre, tem misericórdia. As 3 palavras. Jesus, mestre, tem misericórdia. Ele responderá esse tipo de clamor. Ele habita com o contrito e o quebrantado de coração. Então, quando você cair em pecado, um pecado que maculou a sua vida, o que você vai fazer? Meu irmão, você não vai correr para lugar nenhum. Você vai correr para o seu quarto, se colocar de joelho e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Me ajuda, Senhor. Salva-me. Lembra-te de mim. São orações que Deus responde. Agora também, em penúltimo lugar, nós aprendemos aqui que o milagre tem um propósito de nos levar a Cristo. Esses milagres na Bíblia não são um fim em si mesmos, irmãos. Jesus não fez milagres simplesmente para curar as pessoas. O objetivo dele era fazer com que as pessoas percebessem que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. As profecias diziam que quando ele chegasse, ele iria curar os enfermos, os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos. Então, o grande objetivo dos milagres na Bíblia é manifestar a glória dele. Quando ele fez o milagre lá em Caná da Galileia, o texto diz que ele manifestou a sua glória. Por isso que no Evangelho de João,
milagres são chamados de sinais, porque o sinal é aquilo que aponta para uma realidade, que indica algo, e esse algo é a divindade de Jesus, que Ele é o Filho de Deus que habitou entre nós. Então aqui está o grande problema e a grande tragédia desse texto. Esses 9 não perceberam isso, apesar de terem visto o milagre. Assim como milhares de crentes hoje não percebem isso, eles estão buscando as bênçãos de Deus, até às vezes recebem bênçãos, mas eles não querem um relacionamento vivo com Jesus. Não é esse o objetivo, meus irmãos. Se Deus manifestar sua glória na sua vida, curando você, te dando uma bênção, te dando um emprego, ajudando você, melhorando a sua vida, a sua família, seus filhos, você tem que se lembrar que isso é para manifestar a glória dele, para que você o conheça, o ame, o sirva e caia aos seus pés de joelho para agradecê-lo. Eu tenho que ir com fé. Então a fé te salvou. Foi o que fez diferença na vida daquele rapaz. Ele tinha fé verdadeira. Fé que Jesus era o Filho de Deus. A tua fé te salvou. E você tem que ter fé, a fé correta, a fé verdadeira. A fé de que Jesus é o Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário, foi sepultado, morto, foi morto, sepultado e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E através dessa fé você está justificado e perdoado nos seus pecados. E por último, aqui, meus irmãos, nós aprendemos também que Jesus ele faz aqui uma reversão. Ele faz exatamente aquilo que era impensável para aqueles dias, como eu falei para vocês, Ele fez aquilo que um mestre nunca fez. Ele se tornou servo para a nossa salvação. Ele se tornou escravo para a nossa salvação, No verso 7 ele perguntou: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. No capítulo 12, eu já preguei para vocês, Jesus contou uma parábola sobre um mestre que se vestia para servir os seus convidados. E também, lá mais tarde, no capítulo 22, no verso 27, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ele é o Senhor, mas ele se tornou um servo no lugar dos seus súditos, do seu povo. Então, Jesus é o servo digno, e ele provou isso indo à cruz e sofrendo pelos nossos pecados, servindo-nos até a morte. Paulo fala sobre isso, Ele se fez servo, Não julgou como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, se humilhou até ao ponto de uma morte vergonhosa, a morte de cruz. Ele foi capaz de ir até a cruz para nos servir como servo de Deus, o servo sofredor. Agora, ele nos acolhe na família de Deus e nos convida para sentar e saborear o banquete da salvação, da sua alegria. Claro que isso não é porque nós merecemos alguma coisa. Se um mestre decide servir seus servos, não é porque eles ganharam o direito de serem servidos, mas apenas por causa da sua graça surpreendente e superabundante. E quando nós mesmos recebemos essa graça, então torna-se uma alegria para nós ouvir essas palavras que Jesus ensinou. Somos servos inúteis porque fizemos apenas o nosso dever. Isso obviamente não é uma falsa modéstia da nossa parte, mas é uma declaração da clara verdade de Deus. É uma alegria para nós dizer isso, porque significa que nenhum crédito vai para nós, mas tudo vai para Deus em Cristo Jesus. Quão pouco nós fazemos, irmãos, por Jesus.
infinitamente menos do que ele merece. Mas quanto ele fez por nós na cruz, através do túmulo vazio e todos os dias em que nós vivemos sob o seu cuidado amoroso. Ele é o rei que se fez servo para nos servir. Como diz um hino do nosso cenário, né? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Tudo o que você fizer ainda é pouco, perto do que ele fez por você. Oxalá que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos gratos por tudo que ele já fez por nós e a dedicarmos toda a nossa força, a nossa vida para o louvor da glória daquele que, sendo Deus, se fez servo para salvar os seus servos. Servo digno, servo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos...